Estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, estudando os fundamentos da fé, e essa semana nós estamos falando sobre o processo da conversão. Nós já vimos o plano de Deus para o homem, o plano a qual ele direcionou para a nossa conversão, para nós reconhecermos o seu Filho como suficiente Salvador. E essa semana nós estamos falando mais a respeito disso, falando sobre a conversão de fato. Então, ontem nós falamos sobre a convicção do pecado, eu olhar para Cristo, eu olhar para a palavra de Deus e eu ver no meu coração, eu ficar aflito no meu coração, porque a minha condição diante dele é uma condição de podridão, uma condição de morto em meu pecado e delito. Então, a única coisa que pode me tirar disso é o arrependimento do pecado, é a entrega da minha vida para Cristo Jesus e deixar que Ele purifique o meu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre o arrependimento do pecado, o arrependimento genuíno do pecado. Lucas 18:13 nos fala: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aqui essa parábola que Deus estava contando, ele estava falando de um fariseu, um mestre da lei, aquele conhecedor das escrituras, orando, e um publicano, considerado pelos fariseus pecador, que não conhecia Deus. Ali, o fariseu chegava no templo, ele erguia sua mão, ele gritava para todos ouvirem, para Deus ter misericórdia dele, para Deus, agradecendo a Deus porque ele não era igual àquele publicano a qual ele estava apontando. Então o fariseu ali, ele não reconhecia quem de fato ele era na presença de Deus, mas ele achava que ele era alguma coisa na presença de Deus por ser fariseu. E agradecia a Deus porque não era igual àquele publicano. E a atitude dele ali mostrava tudo o que estava no seu coração, a soberba, o orgulho do seu coração, querendo chamar a atenção de todo mundo, batendo no peito, orando, gritando para todo mundo olhar para ele e ele ser o centro das atenções. Mas quando Jesus fala sobre o publicano, ele fala que o publicano estava à distância, ajoelhado. O publicano nem ousava olhar para o céu, de tão envergonhado que ele estava da sua condição. E o que ele fazia? Ele batia no peito e ele dizia claramente: só ele, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha a atitude deste publicano. Ele não queria mostrar para ninguém o que ele estava fazendo. Ele não precisava mostrar para ninguém o que ele estava fazendo. Mas ali, essa ação de realmente se arrepender e reconhecer quem ele era, a única coisa que nós podemos clamar ali no nosso quarto, em secreto, diante de Deus, é: Deus, tenha misericórdia de mim. Porque a única coisa que nós precisamos clamar é a misericórdia de Deus. Porque sem essa misericórdia de Deus, eu seria jogado no inferno. Eu seria condenado à morte. Eu estaria no fogo de enxofre, a qual me consumiria eternamente. O publicano é um exemplo para nós aí. Um exemplo de realmente ser humildes na presença de Deus. Reconhecendo quem eu não sou ninguém na presença de Deus. Eu tenho que chegar na presença dele com todo respeito, com todo temor, batendo no peito e clamando: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. 2 Coríntios 7, 9 e 10 nos diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Aqui é a condição quando o homem peca e aquilo que gera no seu coração. A tristeza, essa agonia que ele sente no seu coração. Então essa tristeza, esse incômodo que tem no seu coração quando você peca ou faz algo contra Deus, isso deve produzir em nosso coração o arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Aquilo lá é só de cumprir alguma coisa, só de confessar para tirar o peso das costas, mas eu continuo fazendo. Então, o texto continua. O arrependimento, a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação,
que desculpas, que indignação, que temor, que saúde, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Então, quando nós de fato nós sentimos ali a aflição por causa do nosso pecado, e essa aflição divina, o incômodo de Deus ali para o nosso arrependimento de fato, para a nossa conversão, isso traz para nós, produz em nós essa tristeza. Deus produz em vocês, produz em nós essa dedicação, eu me dedicar a não fazer mais aquilo, mas sim honrar e glorificar o nome de Deus. As desculpas, o perdão que eu peço, um perdão sincero, e em relação ao pecado, a indignação que eu sinto no meu coração, aquele sentimento de vergonha, de indignação comigo mesmo, de não ter conseguido vencer o pecado a qual eu deveria conseguir vencer, o temor a qual eu reconheço quem Deus é, a presença que eu estou, Deus todo soberano, puro, glorioso, está na minha presença, e eu me apresentando na presença dele, podre, em pecado, sujo, a qual eu deveria estar limpo na presença dele. Então essa tristeza produz essa dedicação, desculpa, indignação, temor, saudade de estar na presença dele, preocupação, a preocupação de estar vivendo uma vida de fato que honre, glorifique e agrade o nome dele, e o desejo de ver a justiça ser feita, a justiça para o pecador. De fato, eu tenho que desejar essa justiça no meu coração, eu tenho que desejar essa justiça, eu não tenho que me conformar com a justiça do mundo, com o que o mundo faz. Eu me conformar com isso, eu acabo me seguindo essas coisas, me tornando como eles. Então, quando de fato tem essa transformação, tem essa tristeza que Deus produz em nós para pedir perdão pelos nossos pecados, aí sim eu estou na presença de Deus inocente, justificado, porque é isso que Deus faz. Cristo Jesus, na cruz, o seu sangue, ele pagou o preço do nosso pecado. Então, eu preciso sim me arrepender do meu pecado, mudar de vida, largar o pecado, colocar o pecado de lado e viver uma vida renovada na presença dele, mas todos os meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, porque ele pagou o preço. Então eu sou inocente. Mas muitos usam isso para justificar suas atitudes, e eles fazem tudo, eles se jogam no pecado, eles fazem tudo porque ele já é perdoado em Cristo, e isso é errado, esse sentimento é errado. Então a vida cristã genuína, ela deve trazer em nós essa tristeza, essa inconformidade com o pecado, realmente deixar o pecado de lado, ter nojo do pecado, fugir do pecado e abraçar, seguir, continuar seguindo, se esforçando ao máximo Cristo Jesus para encontrá-lo, para estar mais perto dele, cheio do Espírito Santo. Então, arrependimento significa dar as costas ao pecado, voltando-se para Deus, e não aproveitar da graça de Deus para pecar, porque eu já sou perdoado. Mas não. Então, o arrependimento genuíno nos faz ter nojo do pecado, virar as costas para o pecado e seguir Cristo Jesus, o único e suficiente caminho que eu preciso seguir para ser inocente na presença de Deus. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre como nós vamos voltar a Cristo Jesus, o como realmente segui-lo, como voltar o nosso coração, a nossa mente, a nossa visão para Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.